Olá, tudo bom com você que está aí do outro lado? Como é que vocês estão? Como é que vão as coisas? Como é que vocês têm usado, aplicado aquilo que a gente tem tentado passar para vocês aqui através dessas aulas mais específicas, mais práticas e mais detalhadas? Lembre sempre que conhece informação sem aplicação é só uma coisa que você guarda na tua cabeça. Para você transformar isso em conhecimento de fato, você precisa aplicar na tua vida. Pega qualquer uma dessas aulas. Todo o conteúdo que a gente entrega aqui é muito prático, é muito dinâmico. Se você aplicar isso, escolher uma área da tua vida, um problema que você tem, uma dificuldade de avançar em algum aspecto e usar isso, você vai perceber que em pouco tempo você começa a colher reflexos, né, da prática dessas novas ações. Então, o que a gente está entregando aqui, lembre sempre que é prático. Você precisa usar isso de fato na tua vida. Tudo bom, Emerson? Tudo bom, Anderson? Como é que você está, meu amigo? Perfeito, meu amigo. Tudo em paz e com você? Tudo tranquilo. Ah, legal. Hoje o Emerson vai apresentar para a gente uma aula sobre disciplina. Nós estamos aqui falando sobre planejamento, né? Então, para um planejamento bem executado, porque não adianta nada você ficar só, como eu disse, no campo das ideias e com aquilo lindo ali desenhado na tela do teu computador ou numa planilha. Você precisa colocar isso em ação, em execução. E um ingrediente é muito importante para você colocar isso em execução, que é a tal da disciplina. Você precisa ser alguém que entrega a si próprio uma ordem e executa. Se você não executar, você não consegue ter resultados. Então, a disciplina é algo fundamental para que você possa avançar nesse teu processo de transformação. E antes do Emerson falar sobre a disciplina, eu queria apresentar, compartilhar com vocês aqui rapidinho uma história que eu não sei se vocês conhecem, que é um experimento que foi feito na década de 20, lá no bairro de Hawthorne, lá em Chicago, nos Estados Unidos. E esse experimento ele ficou conhecido como efeito Hawthorne. E qual que era o objetivo desse negócio, né? Desse experimento? Era para identificar o que tornava os trabalhadores mais produtivos. Esse experimento foi feito numa fábrica de componentes eletrônicos, né, desse bairro lá em Chicago, e ele queria mudar, transformar a linha de produtos, ele queria produzir mais, eles queriam vender mais, mas o que a gente precisa, né? Qual o primeiro ingrediente aí que a gente precisa ter para, de fato, começar a transformar esse resultado? Você precisa convencer os trabalhadores de que isso é importante para a empresa, né? Você precisa transformar os colaboradores em pessoas motivadas, né? Mas até aquela época, na década de 20, eles entendiam que para você transformar a produtividade, para você transformar as pessoas em pessoas mais produtivas, você precisava mexer nos aspectos físicos. E aí, o que eles identificaram, né? Eles pegaram ali e colocaram na fábrica, tentaram mexer em componentes físicos, tentaram mexer na luz, tentaram mexer na ventilação, tentaram fazer uma série de coisas, mudar a posição das mesas de trabalho, das estações de trabalho, colocar mais afastadas, outra hora mais juntas, uma hora com mais iluminação, outra hora com menos iluminação. E o que eles perceberam? Esse experimento foi conduzido aí pelo Elton Mayo, né? George Elton Mayo, que ele era um professor de Harvard, um psicólogo, e ele conduziu esses estudos com esse objetivo, de aplicar as mudanças físicas e perceber qual era a mudança que de fato acontecia. Então, colocou primeiro lá mais luz, percebeu que a produtividade subiu. Colocou menos luz. Curiosamente, a produtividade se manteve alta. Mudaram o componente de ventilação, colocaram mais ventilação, a produtividade subiu. Diminuíram a ventilação, pioraram ali as condições de ventilação, a produtividade conseguiu se manter em alta. E aí isso começou a intrigá-los, né? O que eles perceberam a partir disso? Eles descobriram que não eram as condições físicas que motivavam os colaboradores, né? O que eles perceberam é que, pelo fato deles estarem sendo observados em um experimento, eles perceberam, eles se sentiram importantes, se sentiram pessoas com quem a direção daquela empresa e outras pessoas envolvidas naquilo ali, de fato, se importavam. E aí, sabe aquele negócio de você atira no que viu e mata o que não viu? Eles entenderam que essa questão da produtividade ela está vinculada ao fator comportamento e não ao fator
físico. E aí, depois de tudo isso, eles começaram a trabalhar com o colaborador na questão da sua disciplina, dos fatores que, de fato, motivavam o indivíduo. Isso foi a base aí, né, para a teoria da motivação moderna, que a gente tem hoje aí através dessa pirâmide, né, dessa pirâmide aí de Maslow. Então, algumas coisas importantes aqui, que foi base, né, nesse estudo para a teoria da motivação moderna. A cultura do local de trabalho desempenha um papel significativo na produtividade. As condições de trabalho afetam a produtividade, mas o pagamento não é o único fator estimulante, ou seja, não adianta só mais dinheiro para o indivíduo, porque ele precisa de alguns outros pontos. A gente tem a pirâmide de Maslow hoje, que está aqui, ó, e a gente vai perceber que na base da pirâmide nós temos ali as necessidades fisiológicas, né? A gente precisa ter o indivíduo ali atendido nas suas questões mais básicas. Depois, no fator segurança, que aí está defesa, proteção, estabilidade, ali dentro das necessidades fisiológicas tem comida, água, abrigo, né? Depois passa ali para relacionamento, amigos, família, ele precisa se sentir parte, né, do negócio, ele precisa se sentir pertencente a uma comunidade. Depois vem a questão da autoestima, respeito e reconhecimento, e lá no topo da pirâmide, a autorrealização, que é espaço para ele aplicar sua criatividade, talento e o seu desenvolvimento pessoal, é enxergar perspectivas de crescimento dentro daquela empresa, dentro daquele negócio. Mais algumas dicas aqui, o estilo de gerenciamento da liderança afetam a produtividade. Então, não adianta, você pode ter um salário maravilhoso, mas aquele salário ali, daqui um tempo, ele não é mais atrativo, e aí o que você faz? Você acha que dando um novo aumento, você vai estar motivando aquela pessoa. Você pode até fazer isso, mas vai durar um pouco tempo, daqui a pouco ele está sentindo as mesmas necessidades de novo. Então, o indivíduo precisa ser atendido dentro dessa pirâmide, em todos esses aspectos, para se manter cada vez mais produtivo e animado, né, com o negócio. A satisfação no trabalho dele influencia a sua produção diretamente. E o trabalho é um ambiente social. Fatores sociais e psicológicos, como interação, autoestima, cooperação, são importantes para essa alta produtividade. Tá bom? Então, essa é só uma introdução para o tema disciplina, que o Emerson vai falar e vai apresentar para vocês aqui agora, porque faz parte, né? Como é que eu tenho disciplina se eu não me mantenho motivado? Como é que eu tenho disciplina para desenvolver novos hábitos se eu não consigo identificar os aspectos que vão me manter motivados? Emerson, é com você aí agora, cara. Vamos acompanhar aqui com muita atenção essa sua aula sobre disciplina. Espero que vocês aproveitem. Não esqueçam de curtir, compartilhar com pessoas para quem vocês entendem que esse conteúdo é válido, é importante. E não deixe de se inscrever nas nossas redes, tá bom? Um grande abraço e boa aula para vocês. Legal, Anderson. Obrigado aí pela introdução, viu? E, gente, olha só como é interessante, né? Acreditava-se na década de 50, como o Anderson ilustrou aí com o experimento, que o ambiente influenciava mais luz, menos luz, um ar-condicionado ou uma climatização adequada, isso melhoraria a produtividade. Porém, depois foi se observar que não era isso que melhorava a produtividade, né? A disciplina das pessoas em fazer o que elas tinham que fazer não estava ligado apenas ao ambiente. Isso pode até afetar no início, mas isso não dura se não houver algo mais. Não é isso, Anderson? Opa, estava travado aqui. Perfeito, isso mesmo, Emerson. O indivíduo ele precisa ser atendido em todas as suas camadas, né? Então, desde ali a ter condição de, vamos dizer assim, de salubridade, né? Condições ali de comida, água, abrigo, ele se sentir ali protegido, até a perspectiva de crescimento e desenvolvimento dentro daquele negócio. O fator dinheiro, o fator monetário, né? Ou o fator ambiente, eles são apenas um dos fatores que são necessários aí para que o indivíduo se mantenha motivado e na mesma, né, numa pegada de crescente, de produtividade. Senão, o que acontecia naquela época lá, na década de 20, né? Tinha um turnover muito alto, porque as pessoas estavam ali, mantinham determinado nível de produtividade, o que eles faziam depois? Traziam outras pessoas, aí você tem todo o tempo e custo com esse processo. Então, é mais inteligente você procurar desenvolver os fatores que motivam o indivíduo. Perfeito. Gente, vamos entrar no assunto aqui específico que é disciplina, né? Anderson já falou em uma das nossas aulas sobre o hábito.
E o hábito, ele é uma parte dentro do planejamento, que é uma parte também da disciplina, né? O que vem primeiro, o hábito ou a disciplina? E essa é uma discussão que a gente pode levar horas aí e não chegar a uma conclusão, apesar de ter bastante coisa já escrita sobre isso. Mas vamos lá, deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês. Disciplina. Quando a gente fala de disciplina, vem logo à mente autodisciplina, né? E, basicamente, as duas coisas querem dizer a mesma coisa, né? Disciplina e autodisciplina. Às vezes a gente espera que disciplina seja algo externo que possa nos ajudar. Porém, a melhor delas seria a autodisciplina, aquela disciplina que nós mesmos nos impomos para chegar nos objetivos que nós queremos. Se a gente esperar que as pessoas ao nosso redor, que o sistema ao nosso redor, ou que o ambiente ao nosso redor nos proporcione para que nós cheguemos aonde nós gostaríamos de chegar, isso pode não acontecer, tá? São uma série de fatores para que você possa chegar naquele resultado. E você deixar isso ao acaso, sem um planejamento, que é o que nós estamos falando, é muito difícil que você consiga chegar. Esperar que a empresa, esperar que a sua família, que a sua casa, tudo esteja alinhado para te levar a um alto desempenho. Então, é esperar demais do acaso. A autodisciplina é quando você se planeja, você sabe o que quer, você sabe aonde quer chegar e os passos que você tem que tomar para chegar naquele lugar. E aí sim você desenvolve a autodisciplina. É você e você mesmo, você não depende diretamente de ninguém para te obrigar aquilo. Tá bom? E o que o dicionário diz que é disciplina? O que é disciplina? É a obediência às regras, aos superiores, se for o caso, e a um regulamento, né? Então, você tem essas três características aí da disciplina. Quando você fala aí obediência aos superiores, é quando você tem um fator externo. Se você está numa empresa, você tem ali uma hierarquia e você é disciplinado em cumprir a hierarquia da empresa, ou do negócio, ou do esporte. De repente, você tem um treinador e ele te pede para acordar às 6 horas e você tem ali uma rotina de exercício. Então, o treinador te cobra para você ser disciplinado naquilo ali. Muitas pessoas tentam, através de professores ou treinadores, ser disciplinado, por exemplo, para perder peso. Só que essa disciplina, quando ela é externa, ela é imposta externamente, ela até funciona durante um tempo. Porém, se você não tiver uma autodisciplina, se aquilo não for realmente um desejo seu de cumprir, provavelmente essa disciplina ela vai durar enquanto essa pessoa estiver ao seu lado. Se essa pessoa te abandonar ou se ela deixar de estar ao seu lado, você tem uma tendência muito forte de abandonar aquilo, porque aquilo não é importante para você. Então, a disciplina, ela precisa ser importante para você também, tá? Então, basicamente, a disciplina é obedecer às regras. E quando a gente fala em autodisciplina, é você ou eu nos colocarmos regra para nos tornarmos ou para acontecer aquilo que nós queremos que aconteça no futuro, tá? Então, disciplina nada mais é do que isso. Nós nascemos disciplinados? E a resposta é claro, não. Óbvio que existem indivíduos que têm naturalmente uma disciplina maior do que outros. Porém, não é algo que você nasce disciplinado e vai ser a pessoa mais disciplinada do mundo, ou você não nasce disciplinado e não tem jeito, você não vai ser transformado. Não. A disciplina ela pode ser desenvolvida. E esse é o objetivo dessa aula, mostrar para você algumas técnicas, algumas coisas que você pode fazer para ser uma pessoa disciplinada, ou, como eu disse, autodisciplinada. Você se coloca em disciplina. E eu quero compartilhar com vocês 5 dicas para desenvolver a disciplina, tá? Se eu disse que a disciplina, nós não nascemos com ela, então nós podemos desenvolvê-la. E quais são essas dicas? É isso mesmo. Primeiro, mude ou prepare o ambiente, tá? O Anderson falou ali de um ambiente externo, né? Um ambiente externo de produtividade. Eu estou falando de um ambiente aqui de disciplina. Se você quer se disciplinar, você precisa mudar ou preparar o ambiente. E deixa eu te dar um exemplo. Vamos supor que você quer estudar para um concurso, né? Você se dispõe ali a estudar, sei lá, 2 horas por dia. Porém, você vai estudar na sala da sua casa, onde o seu irmão está assistindo a Netflix, ali um seriado que você gosta muito, os seus pais estão conversando do lado de um assunto e você está no meio ali tentando estudar. Gente, provavelmente isso não vai dar certo. Você pode até se manter concentrado ali durante um dia ou 2, mas a série na televisão vai te chamar a atenção, a conversa do seu lado vai te chamar a atenção
e você não vai conseguir se disciplinar e se concentrar naquilo que você tem que fazer. Então, nesse exemplo que eu dei, é importante você ter um lugar calmo, um lugar tranquilo, para que você possa, sem interrupções, se dedicar ao estudo daquilo que você se propõe. Outro exemplo, se você quer disciplina no ambiente do esporte. De nada adianta você estar envolvido com pessoas que não querem saber de esporte, pessoas que são sedentárias, pessoas que, se falar em fazer uma caminhada, vão rir da sua cara, pessoas que, ao final do dia, ao invés de ir para uma academia, pegar um tênis para uma caminhada, vão para algum lugar comer. Então, assim, esse ambiente, ele não vai te ajudar, ele é prejudicial à sua disciplina. Tá? Então, eu acho que com esses dois exemplos, eu consigo te mostrar que o ambiente em que você vive, ele precisa ser preparado ou você precisa mudar de ambiente para se tornar mais disciplinado em uma área da sua vida. Se você quer se desenvolver, você precisa de pessoas que estejam ao seu lado, seja presencialmente, seja aqui pela internet. Você precisa acompanhar pessoas que falam de alta performance, pessoas que falam de desenvolvimento. Se você quer falar novos idiomas, você precisa ir para um ambiente onde você possa se preparar para falar um novo idioma. De nada adianta você querer aprender inglês se você só fala inglês, desculpa. De nada adianta se você quer falar inglês, se você está num ambiente onde todos falam português, se na escola você vai estudar apenas português e você não vê nada de inglês, você não vai aprender. Você precisa de um ambiente preparado para isso. Então, mude ou prepare o ambiente para que você se torne disciplinado para aquilo que você quer fazer. Essa é a ideia, e com esses exemplos você consegue mudá-los aí para qualquer área da sua vida, tanto o ambiente quanto preparar o local ou o que você quer fazer. Discipline uma atitude de cada vez. É muito comum, quando vira o ano, quando a gente senta para fazer nosso planejamento ou as nossas metas, a gente coloca lá um monte de coisa que a gente quer atingir. Quero falar inglês, quero melhorar a minha saúde física, quero perder peso, quero, sei lá, ser o melhor pai, um melhor marido, quero ganhar mais. A gente coloca um monte de coisa ali que a gente quer fazer. Porém, gente, isso não é produtivo do ponto de vista da disciplina. Por quê? Porque a disciplina, assim como o foco e a força de vontade, ela precisa ser praticada, ela precisa ser exercida para que você ganhe mais músculos da disciplina. Então, quando você coloca muitas coisas para serem realizadas num curto espaço de tempo, é muito provável que você não consiga realizar. Por quê? Porque você vai ter que fazer muita força para fazer muitas coisas. Por isso que eu digo, discipline uma atitude de cada vez. Se você quer começar, como eu dei no exemplo anterior, a estudar para um concurso, cara, limpa o ambiente e começa a estudar uma matéria de cada vez. Não pense em estudar 2 horas de física, 2 horas de matemática, 2 horas de português, 2 horas de química. Provavelmente você vai desistir na primeira semana. Começa com 10 minutos, na segunda semana, comece com 20, depois com 30, com 40. E aí você vai aumentando aos poucos aquilo que você está se disciplinando a fazer. Começa com uma matéria, depois vai para 2, depois vai para 3. Você quer se disciplinar na caminhada, nos exercícios? Começa com um exercício de caminhada, depois acrescente outro exercício, uma flexão, um abdominal, aumente o tempo. Eu acho que eu estou conseguindo me fazer entender. Você quer se disciplinar? Comece com uma atitude de cada vez. Você pode até fazer um planejamento macro de tudo que você quer, mas você divide aquilo ali e comece um de cada vez. E a cada 15 dias, a cada 30 dias, você vai acrescentando tanto tempo quanto mais atividades. E você vai ver como vai se tornar muito mais fácil a disciplina. Faça o importante primeiro. Qual é a primeira coisa que você faz quando acorda? Gente, diferente dos dois, que é algo bem prático, isso aqui é algo para você refletir. Esse terceiro, quando se fala em disciplina. Muitas pessoas que nos assistem, muitas pessoas que eu converso, perguntam e falam, né, que acordam, já vão trabalhar, já vão responder no e-mail, já vão ali para o WhatsApp, ou então para um Instagram, começa a responder ali as suas mensagens. Quando eu digo comece pelo que é importante primeiro, você é a coisa mais importante. Tá? Na sua vida, nos seus relacionamentos, você é a coisa mais importante. Você pode ser casado, você tem uma esposa ou você tem um esposo, mas a coisa mais importante é você. Se você não cuida de você, como é que você vai cuidar do outro?
Então, cuide primeiro de você, para que você possa ter tempo para o outro e para as outras coisas. Quando eu pergunto aqui, faça o que é importante primeiro, eu quero dizer que a coisa mais importante é você, é a sua saúde, é o seu bem-estar. Então, você tem que cuidar de você primeiro. Isso não é uma coisa arrogante, de forma alguma. O que eu estou falando aqui é que você precisa ter tempo para você. Tá bom? Não é que você em primeiro lugar e os outros que, né, se lixem. Não é bem assim. É que você precisa ter um tempo para você. A grande maioria das pessoas, elas cuidam do que é dos outros primeiros, cuidam do emprego, cuidam do trabalho, cuidam de responder as suas mensagens ali no WhatsApp, que às vezes nem é ela, é apenas demanda de outras pessoas que ela está respondendo. Então, quando elas acordam, elas já começam a agir em benefício do outro. Então, uma proposta para você é acorde mais cedo, acorde meia hora mais cedo, acorde 40 minutos mais cedo e comece a pensar em você. Tenha tempo para preparar o café, tenha tempo para fazer uma leitura, tenha tempo ali de meditação, ou você faz ali a sua oração logo pela manhã. Emerson, o que isso tem a ver com a disciplina? Se você não é disciplinado em cuidar de você em primeiro lugar, todas as outras coisas provavelmente não darão certo, tá? Eu digo provavelmente porque pode ser que um ou outro indivíduo até consiga, mas a grande estatística é que as pessoas disciplinadas, ela tem um tempo para ela cuida dela primeiro. Então, aprenda, cuide de você. Se você acha que não tem tempo, acorde mais cedo, acorde meia hora mais cedo, depois você vai ver que isso vai se tornar muito mais fácil. Mas faça o que é importante primeiro, e você em primeiro lugar. Quarta dica, comece devagar e vá aumentando. Como eu já disse aqui na dica 2, é muito parecido, tá? A dica 2 aqui é muito parecida, uma coisa de cada vez, mas aqui quer dizer que em velocidade, você precisa ter velocidade também nas coisas, mas essa velocidade, ela precisa ser uma velocidade planejada. Se você começou a caminhar 10 minutos, depois você acrescentou um novo exercício, que seria ali o abdominal, depois de um tempo você acrescentou flexões. Muito bem, você começou devagar. Porém, você não pode ficar o ano inteiro caminhando 10 minutos, não pode passar o ano inteiro fazendo 10 abdominais, você não pode passar o ano inteiro fazendo 10 flexões. Você tem que começar devagar, sim, 10 minutos, 10 repetições, e depois você vai aumentando para 12, para 15, para 20, para 25 e assim sucessivamente. Não estagne. Por quê? Porque uma vez que você estagna, você deixa de aumentar a sua produtividade. Você sempre tem que ficar fazendo uma autoanálise daquilo que você está fazendo e sempre aumentar um pouquinho. Comece devagar, mas sempre vá aumentando. Qual é o limite? Você tem que fazer uma autoanálise de você mesmo, onde você quer chegar, para ver se aquele limite vai te levar onde você quer. Essa é a análise que você tem que fazer. Mas o importante é que você não pare até chegar o local ou a pessoa que você quer se transformar. Consistência. Gente, isso aqui é um grande desafio. É um desafio para mim hoje em algumas áreas da minha vida, mas eu sei que a consistência é muito mais importante do que o talento. O que é isso, Emerson? Consistência é mais importante do que o talento. Eu conheço muitos amigos, muitas pessoas que são extremamente talentosas, porém não tiveram sucesso na vida porque não foram constantes, confiaram apenas no seu talento. E aí, o que elas faziam? Eu sou muito talentoso, mas não era constante em repetir, em fazer aquilo que eles tinham que fazer. Fazia um dia, fazia dois, no terceiro, no quarto não fazia, voltava no sexto, fazia de novo, ficava 2 dias sem fazer, e aí eram pessoas muito inteligentes, muito talentosas, mas não chegavam no objetivo. Volto ao exemplo da pessoa que quer estudar para um concurso. Pessoas, às vezes, são muito inteligentes, aprendem rápido, mas não são constantes em estudar todos os dias. Muitas vezes, aquela pessoa que não é tão inteligente, que não tem um QI tão alto, mas é consistente em estudar todos os dias, é disciplinada em estudar todos os dias, muitas vezes a pessoa passa, tem notas melhores do que aquela pessoa que não é tão consistente assim. A mesma coisa uma pessoa que vai fazer exercício. Você pode pegar uma pessoa que tem uma boa genética, um bom biotipo, mas ela faz exercício 1 dia, 2 dias por semana e depois não faz mais, só na semana seguinte.
E você pega uma pessoa que não tem um biotipo tão adequado e essa pessoa é consistente, faz exercício todos os dias e muitas vezes lá, depois de 2, 3 anos, você vê que o resultado da consistência é muito maior do que o resultado, seja da pessoa que tem ali, seja da pessoa que tem um bom biotipo, em detrimento da pessoa que não tem um bom biotipo, seja da pessoa talentosa em detrimento da pessoa que não é tão talentosa. Vocês vão perceber que quem é consistente tem melhores resultados do que essas duas outras pessoas. Então, seja consistente naquilo que você vai fazer, mesmo que no início não pareça ser tão agradável, mas isso vai desenvolver a sua disciplina com o passar dos dias e dos tempos. Uma última coisa, gente, eu até digo que é uma dica bônus, é uma dica minha, é algo que eu realmente acredito. Fale a verdade. Falar a verdade, o que tem a ver com a disciplina, Emerson? Fale a verdade para você mesmo. Se você falhar, se você não é disciplinado, fale a verdade. Hoje eu não estou sendo disciplinado, eu preciso de uma técnica, eu preciso de algo, e é isso que a gente está fazendo aqui, te dando as técnicas, te dando sugestões de como ser disciplinado. Mas você precisa falar a verdade para você mesmo. Porque tem pessoas que dão desculpas. Ah, eu não tenho tempo para fazer exercício, eu não tenho tempo para estudar, eu não tenho tempo para me desenvolver, eu não tenho tempo para pensar na carreira. Ah, eu estou na empresa errada, eu estou na profissão errada, não tenho tempo, já sou velho demais, sou novo demais, sou baixo demais, sou alto demais, sou gordo demais, sou magro demais. Tudo isso são desculpas. Fale a verdade. Isso não é motivo de insucesso ou de baixo desempenho para ninguém. Qualquer uma das coisas que eu falei aqui, fale a verdade. Se é para dar desculpas, dê desculpa para fazer. Pô, tem que fazer exercício, está chovendo. É legal, vou fazer exercício porque não está tão calor. Pô, tá muito sol, vou fazer exercício porque vou pegar um bronze. Tá frio, vou fazer exercício porque não vou suar tanto. Se é para dar desculpa, gente, dê desculpa para fazer. Não importa onde você esteja. Vá e faça o que tem que ser feito. Não é por você estar num palácio que você vai ter sucesso, e não é porque você está no deserto que você vai ser fracassado. A Bíblia nos ensina isso. Adão, como diz o pastor Cláudio Duarte, bem conhecido das redes sociais, Adão falhou no paraíso. E Jesus teve vitória no deserto. Então, não importa se você está no deserto ou se você está no paraíso. Fale sempre a verdade, seja consistente, comece devagar e vá acrescentando, porque eu tenho certeza que essas 6 dicas que eu te dei vão te ajudar a desenvolver a disciplina. E a disciplina vai gerar hábitos, e esses hábitos, pode ter certeza, vão transformar a sua vida, se for bons hábitos, que te impulsionem a ser uma pessoa melhor do que você é hoje. É por isso que nós vivemos, eu e o Anderson, sempre pensando em sermos melhor do que nós fomos ontem. Todos os dias a gente acrescenta algo mais nas nossas vidas. Tem dias que, obviamente, a gente pode falhar, mas a gente tem um planejamento claro e a gente sabe onde a gente quer chegar. E o nosso objetivo é poder ajudar você que está nos assistindo a ser uma pessoa melhor. Nosso objetivo é ajudar você que está nos assistindo a ir a um novo patamar na sua vida. Tá bom, gente? Eu espero que essas dicas tenham ficado gravadas aí na sua mente. São dicas simples, de tão simples, parece até que é bobagem, mas eu garanto para você. Pause o vídeo, volte o vídeo, veja cada uma dessas dicas, cada uma dessas explicações, implemente na sua vida e eu desafio se em um mês você não vai ter um resultado diferente, uma percepção diferente da que você tem hoje. Tá bom, gente? E era isso, Anderson, a nossa aula hoje sobre disciplina. Top, cara, muito bom. Vocês aí sabem que vocês podem ser consistentes para o bem e consistentes para o mal, né? Vocês podem usar a consistência para fazer tudo isso que o Emerson falou agora. E vocês podem usar a consistência para manter o resultado que você tem hoje. Você pode usar a consistência para continuar sem fazer atividade física, você pode usar a consistência para continuar sem ter resultados no teu negócio, você pode continuar usando a consistência para continuar com a escassez da grana, você pode usar a consistência para o bem e para o mal. E o que nós temos que lidar com vários difíceis, né, na nossa vida. Porra, é difícil emagrecer? É difícil. É difícil ser gordo? Porra, é difícil também. É difícil ser rico? É difícil. É difícil ser pobre? É difícil também. A gente precisa focar e escolher qual é o difícil que nós queremos para a nossa vida. Qual que é a bucha que nós vamos encarar.
porque para o bem ou para o mal, não tem nada fácil nessa vida. Tudo é difícil. Perfeito, Emerson. Show de bola. Não esqueçam de se inscrever, compartilhar e comentar. É importante que vocês deixem para a gente um comentário também, né, sobre o que vocês estão achando aqui das aulas e sugerindo temas para que a gente trate aí como assunto aí nos próximos conteúdos que nós vamos distribuir, tá bom? Um grande abraço para vocês e até a próxima. Tchau, Emerson. Até a próxima. Mas, Anderson, um abraço.